Cara mapeador, cara mapeadora, tudo bem? Eu quero compartilhar nesse vídeo aqui com você algo que eu acho que é bem especial, que é quando nós, professores, utilizamos os mapas conceituais para representar o conteúdo das nossas disciplinas, né? Então, eu vou compartilhar aqui uma experiência pessoal, eu vou ministrar a partir de agora, no semestre letivo que está em andamento, uma parte da química geral que se chama transformações, onde a gente se dedica ao estudo de como a matéria se transforma, como as reações químicas acontecem. Então, eu fiz aqui um trabalho, né, de síntese das minhas aulas da disciplina para tentar chegar numa visão geral, né? Eu já adianto, eu não cheguei num mapa conceitual, mas a partir do esforço que eu fiz, certamente você vai entender qual é o valor de se fazer isso. E é claro que com um pouco mais de tempo eu chegaria no mapa conceitual, mas eu decidi compartilhar isso aqui com você já de cara, em primeiríssima mão. Então, eu vou compartilhar aqui com você a minha câmera que está aqui no meu celular, para que você veja exatamente os esboços que eu construí. Então, vamos lá para aqui para os meus esboços. Olha que legal aqui, né? Então, veja, eu fiz, né, um esquema bastante livre, né, anotando, sobretudo, os blocos, né, as temáticas da minha disciplina, né, como geralmente eu ministro, algumas datas aqui e tal, capítulos de livros onde isso tem uma certa... onde está contido, e a gente acaba usando esses materiais de apoio, né, inclusive para oferecer para os alunos algum suporte adicional para as aulas expositivas. E aqui embaixo começa a ter uma certa confusão, né? Confusão não, mas um certo detalhamento, eu diria. Então, o mais interessante é eu destacar que há já, né, um reordenamento desses blocos. Então, olha que interessante, né? Cinética química, que é o estudo das velocidades, que aparece aqui entre equilíbrio ácido-base, né? Depois desse esforço de síntese que eu fiz uma realocação e coloquei cinética química após ácido e base e redox, porque, na verdade, ácido, base e redox são estudos particulares de equilíbrio químico. Então, faz todo sentido, né, manter uma linha conceitual onde eu trabalho os conceitos gerais de equilíbrio e depois particularizo a discussão em dois momentos, ácido, base e redox, para aí depois falar de uma abordagem em termos cinéticos, né? Então, veja que isso já é uma vantagem de ter essa visão geral da disciplina. Consegui também, né, uma provocação que eu me impus aqui, era diferenciar cada um desses blocos, né? Por que a disciplina tem essa montagem? E aí eu descobri, né, aqui, por exemplo, em termoquímica e termodinâmica, né, a diferença é o uso da primeira lei ou da segunda e da terceira leis. Então, a ideia é que quando você estuda termoquímica, você usa uma de três leis da termodinâmica. Quando eu preciso falar da espontaneidade das reações químicas, eu preciso acioná-las todas. Então, de novo, faz sentido você ter primeiro uma discussão parcial do tema, para depois você incorporar mais detalhes e ir aprofundando, né, nesse caso, o entendimento de reações químicas a partir da termodinâmica. Eu consegui identificar, não vou aqui massacrar a minha audiência aqui com detalhamentos químicos, porque eles não são necessários, mas eu me forcei a achar, né, e explicitar aqui qual é o conceito vinculador de termodinâmica para equilíbrio. Aqui eu tenho os detalhamentos dos casos específicos de equilíbrio, e aí aqui tenho o detalhamento da cinética química, até chegando na situação das enzimas, que me interessa particularmente para os alunos que eu vou ministrar a disciplina. Essa aqui foi a primeira versão desse esboço, então veja que rabiscar é preciso, né? Então, assim, o mapa conceitual ele não vai nascer limpo na cabeça da gente, ele vai nascer a partir desses esboços que a gente faz. E logo na sequência eu já fiz um outro esboço. Então, veja, isso aqui tudo eu fiz numa tarde, trabalhando sequencialmente. Eu olhava agora o meu primeiro esboço e destacava exatamente o que eu já falei para você. Aqui eu tenho uma separação das leis da termodinâmica, primeira, segunda e terceira, é por isso que eu justifico a termoquímica e depois a termodinâmica como forma de trabalhar a espontaneidade de processos químicos. E aí depois eu entro numa grande discussão de equilíbrio químico que tem dois casos particulares, ácido, base e redox, e aí eu consolido essa nova sequência que conceitualmente faz mais sentido para mim, né? E aí eu comecei a buscar também outros pontos de vinculação entre esses conteúdos e achei vários, né? Então, por exemplo, eu achei um que é trabalho
que está na parte de termoquímica e está na parte de redox. Então, de novo, eu não vou massacrar a audiência com esse tipo de detalhamento, mas você consegue entender a partir desse exemplo que tipo de amarração você pode achar ao mapear o conteúdo da sua disciplina, né? Então, aqui eu achei outro aqui, né? Esse potencial elétrico, ele é explicado por esse conceito aqui, fundamental para o estudo do equilíbrio químico, né? Então, tem uma relação aqui de um mínimo de energia, na verdade seria este aqui. Depois, pus até umas equações aqui já para deixar isso anotado, então, me dei até a liberdade de fazer isso. Melhorei um pouco a descrição de alguns detalhamentos e verifiquei vinculações. Então, por exemplo, uma vinculação, olha, que nasce no equilíbrio químico. Olha como aqui você já tem uma sequência conceitual se delineando, né? Eu tenho essa sequência aqui e eu tenho essa sequência de cinética. Então, aqui eu tenho, por exemplo, um argumento que justifica a combinação de estudos cinéticos e termodinâmicos, né? E, por fim, deixa eu ver se eu falei tudo. Tem aqui uma outra maneira de vincular cinética com termodinâmica, o conceito composição da mistura reacional. Então, o que é importante notar aqui é que nessa segunda versão, né, depois de fazer um esboço bastante genérico e já começar a aprumá-lo, nessa segunda versão, o objetivo foi buscar pontos de amarração do conteúdo. Quer dizer, aonde que esse conteúdo, no seu conjunto, me faz entender reações químicas. Então, ainda que eu tenha partes, blocos e momentos, eu tenho que achar uma estrutura conceitual que justifique tudo isso aqui está nesse momento da disciplina. E aí, eu já passo a fazer um esboço, veja quantos esboços, né? Fiz uma versão 3, e nesse caso aqui é uma versão que já tinha um objetivo, né? Eu falei, poxa, eu vou fazer esse plano de voo, então, primeira coisa, recebe um nome, né? Plano de voo. Fazer um plano de voo, mas assim, como não vai ser um mapa conceitual ainda, eu vou construir ele com os meus alunos, né? Então, eu vou ficar aqui anotando e construindo eles com os meus alunos. Então, o que eu decidi fazer? Uma versão 3, onde eu já esboço, né, a composição desse plano de voo, incluindo agora algumas cores para fazer a distinção temática dos módulos da disciplina. Então, de novo, só para a gente notar como isso já começa a se consolidar, e é uma herança lá das versões anteriores, termoquímica, termodinâmica e equilíbrio químico, os casos particulares e a cinética. E a partir daí o que eu fiz foi estabelecer, né, os detalhamentos para compor esses eixos de cada um desses blocos. Então veja que aqui tem até uns riscos, mostrando quase que um esforço assim, de um certo detalhamento, testando algumas cores para ver o que funcionaria bem. Então aqui, por exemplo, tem um amarelo que obviamente não é a cor mais feliz para fazer esse tipo de anotação. Veja, eu ainda incluo detalhes que vão me ocorrendo. Então esse é um detalhe que me ocorreu na versão 3 e eu vou incluindo eles. Então você vai mexendo, né, com os esquemas conceituais que a gente já possui sobre algo que eu domino. Então veja, mapear a nossa disciplina é mapear um conteúdo que a gente domina. Eu domino. Eu estou na terceira versão e eu ainda consigo resgatar coisas que são importantes para estar nesse plano de voo, né? E destaco também aquelas vinculações. Então, algumas vinculações aqui que eu vou destacar agora são heranças da versão 2, né? E aí eu começo a destacar isso. Eu falei, poxa, agora tá bom, mas não vai ser um mapa conceitual. E o que eu quero dizer com isso? Deixa eu voltar aqui para conversar um pouco com você. Muito bem. Então, assim, o que eu quero dizer agora é que se eu tivesse tempo e se fosse do meu interesse, eu poderia, né, continuar aprumando esse exercício até chegar, vamos dizer assim, no mapa conceitual formal. Aquele que eu tenho conceitos e termos de ligação com verbos, da maneira mais clara e precisa possível. Por quê? Porque aí eu teria um documento que ele sobrevive sem o autor, como eu costumo falar. Então, se esse mapa conceitual fosse elaborado, eu poderia colocá-lo à disposição dos meus alunos, que eles entenderiam semanticamente o que está posto ali. É claro que isso não exclui de forma alguma a mediação que eu vou ter que fazer ao longo de algumas aulas para que eles tenham um entendimento profundo desse conteúdo. Mas a função desse esquema aqui, desse mapa conceitual, seria apresentar um plano de voo. Então, se eu tivesse um mapa conceitual, o plano de voo estaria pronto. Eu poderia, por exemplo, colocá-lo lá na plataforma onde eu vou oferecer essa disciplina.
e os alunos consultariam, eles poderiam até fazer perguntas para mim. Então, veja, por que o mapa é autossuficiente? Porque um aluno seria capaz de olhar meu plano de voo e perguntar assim, professor, por que a cinética e a termodinâmica se relacionam desse jeito? Isso eu não entendi, né? Agora, como não vai dar tempo de eu fazer isso, então eu também acho que é razoável, né, a gente, como professor, assumir algumas soluções intermediárias. Eu não posso deixar de, por exemplo, mostrar todas essas amarrações conceituais que eu acabei achando ao planejar as minhas aulas. Eu não posso esconder isso dos meus alunos só porque eu não vou fazer um mapa conceitual. Então, o que eu vou fazer agora é te mostrar qual é a saída que eu encontrei. Então, eu vou voltar aqui para a minha câmera dos meus esboços. Então, olha, essa versão 3, ela finalmente deu origem a essa versão 4, que, na verdade, não é a versão 4, né? Essa aqui é a versão do plano de voo da minha disciplina. E, claro, veja, ela é muito mais que um mapa conceitual, porque, assim, não adianta você aqui procurar termo de ligação nem nada, ainda que ela tenha, né, remeta a uma estrutura relativamente hierárquica, né? Então, eu tenho um nível de hierarquia aqui superior, onde eu descrevo os blocos, né, temáticos da minha disciplina. Eu agrupo alguns deles, como eu já mostrei nos meus esboços anteriores, né? Todos eles têm um detalhamento que desce na vertical, então esse detalhamento agora está até destacado por cores. E, por fim, eu busco algumas ligações, né, entre os conteúdos, o que remeteria um pouco àquela ideia da ligação cruzada do mapa conceitual. Só que aqui eu fiz até uma questão de numerar elas, né, de 1 até 6, porque eu acho que o aluno, né, se ele souber de partida que existem esses pontos de amarração, deixa eu mostrar a parte final aqui para você do mapa. Isso. Porque aqui eu pego o 1, eu pego o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Eu pego as 6 amarrações que eu achei, o que sugere, né, de alguma maneira, alguma vinculação da natureza, igual a da natureza da ligação cruzada, que se eu estivesse fazendo um mapa conceitual. Mas eu não vou ter mais tempo para depurar isso na forma de um mapa conceitual. Então, o que eu posso fazer, né? Eu posso, primeiro, apresentar esse plano de voo. E imagina que agora, como você pode estar pensando já, eu pego a minha canetinha e eu vou fazendo isso aqui com os meus alunos. Eu vou contando para eles isso aqui. Então, eu vou mediando na hora. Olha, vamos começar com a termoquímica, porque nós vamos dar as trocas de calor. E para isso nós vamos usar uma função de estado chamada entalpia. E claro que a troca de calor, né, libera ou absorve calor, está relacionado com a capacidade do seu sistema fazer trabalho. E aí eu vou continuando essa descrição, né? Então, no final, ainda que isso seja um plano de voo bastante rico, até certo ponto confuso, para você que está vendo pela primeira vez, se você assistir à construção desse esquema, a confusão se desfaz. E se você gravar isso do jeito que eu estou propondo agora, melhor ainda, por quê? Porque você pode recuperar esse esquema a qualquer momento, inclusive no ano seguinte, ou na próxima edição da sua disciplina, onde você pode, por exemplo, a partir daqui, depurar um mapa conceitual. E, sobretudo, o seu aluno. Porque a ideia do plano de voo é você consultá-lo ao longo das aulas. Então, eu quero que na hora, né, que meu aluno estiver perdido aqui nessa região do mapa, e com detalhamento muito específico de transferência de prótons para definir a ácido de base, que ele consiga falar assim, mas aonde eu estou? E aí ele se situa aqui nesse grande plano de voo, nessa grande estruturação geral, onde as amarrações conceituais ficam claras. Então, pessoal, eu queria compartilhar com você um pouco desse material que eu fiz aqui para a minha disciplina, para mostrar várias coisas, né? Assim, é super útil para nós, especialistas, e para os iniciantes, quando as estruturas conceituais estão explicitadas, né? Agora, nem tudo precisa ser explicitado na forma de mapas conceituais, até porque com aquele formalismo, aquele rigor, eu teria que investir mais tempo e eu não vou ter esse tempo agora. Então, eu posso fazer uma solução intermediária, vou entrar com esse esquema, com esse grande plano de voo, eu gravei, né, a confecção desse plano de voo, e claro que uma oportunidade seguinte, por exemplo, na próxima edição da disciplina, eu posso, agora não preciso mais fazer os esboços 1, 2 e 3, eu pego essa versão e de alguma maneira eu posso tentar, né, a partir dessa versão, refletir como seria um mapa conceitual da minha disciplina. E aqui, de novo, tem um outro aspecto super importante que a gente discute lá no final do curso sobre mapas conceituais no Coursera, que é o papel da revisão recursiva, né? Então, essa recursividade, voltar ao mapa, ler um mapa, né, se interrogar sobre as coisas que estão no mapa, é bom para a gente que dá a disciplina,
e é, sobretudo, um guia valioso para o seu aluno se localizar, porque, às vezes, para nós, tudo isso aqui é muito óbvio. E a gente, às vezes, se esquece que quem está chegando para aprender com a gente é um sujeito que não tem essa visão de conjunto que o especialista tem. Aliás, né, o papel da disciplina seria passar um pouco dessa visão de conjunto do especialista para aquele que está chegando no nosso campo agora. Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que vai, de alguma maneira, ilustra, né, em termos mais práticos, como é que eu uso, né, esquemas, organizadores visuais. Nesse caso, não cheguei no mapa conceitual, e nem por isso há algum demérito nesse exercício. Por quê? Porque eu entendo particularmente que eu estou ainda caminhando para chegar no mapa conceitual da minha disciplina, mas eu já tenho uma visão muito clara de como organizar os blocos temáticos e de quais são as amarrações principais que eu preciso destacar para os meus alunos. Então é isso, eu espero que realmente você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, curta ele, porque isso é uma maneira da gente saber que esse tipo de conteúdo te interessa. E um abraço para você. Vamos mapear, ainda que hoje a gente tenha parado no esquema. Um abraço e até o próximo vídeo.